Em nosso estudo de hoje, a lição 80 do Livro da Esperança, Nossas Cruzes. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem a ocasião de provar a sinceridade da vossa fé. Porquanto o mal que vos façam redundará em vosso proveito. Lamentai-lhes a cegueira, porém não os maldigais. Capítulo 24, texto 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Julgávamos antigamente que nossas cruzes, as que devemos carregar ao encontro do Senhor, se constituíam unicamente daquelas, dos exercícios louváveis, mas incompletos, da piedade religiosa. E perdemos em parte muitas reencarnações hipnotizados por sentimentalismo enfermiço, ilhando-nos sem perceber nas miragens da própria imaginação para esbarrar em seguida com os pesadelos do tempo largado e inútil. Com a doutrina espírita que nos revela o significado real das palavras do Cristo, aprendemos hoje que não bastam fugas e omissões do campo de luta a fim de alcançarmos a meta sublime. Assevera Jesus que se nos dispomos a encontrá-lo, é preciso renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Essa renúncia, porém, não será semelhante à fonte seca. É necessário que ela demonstre rendimento de valores espirituais em nosso favor e a benefício daqueles que nos cercam, ensinando-nos o desapego ao bem próprio pelo bem de todos. À face disso, nossas cruzes incluem todas as realidades que o mundo nos oferece, dentro das quais somos convocados a esquecer-nos na construção da felicidade geral. Os fardos que nos cabem transportar a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, bastas vezes contêm as dores das grandes separações, as farpas do desencanto, as provações em família, os sacrifícios mudos, em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, os desastres do plano físico que nos cortam a alma, o abandono daqueles mesmo que nos baseavam todas as esperanças, o cativeiro a compromissos pela sustentação da harmonia comum, as tarefas difíceis em cuja execução quase sempre somos constrangidos a marchar, aguardando debalde o concurso alheio. Não nos enganemos, o próprio Cristo transportou o madeiro que a nossa ignorância lhe atribuiu, palmilhando senda marginada de exigências, injúrias, pancadas e deserções. Ninguém abraça o roteiro do Evangelho para estirar-se em redes de fantasias. O cristão é chamado a melhorar e elevar o nível da vida, e para quem efetivamente vive em Cristo, a vida é um caminho pavimentado de esperança e trabalho, alegria e consolo, mas plenamente aberto às surpresas e ensinamentos da verdade, sem qualquer ilusão. Essa frase do Cristo que fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Ela é uma frase marcante, porque a gente vai entender em primeiro lugar que em momento algum, Jesus fala assim, ó, abandona a tua cruz e segue-me. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, até mesmo com o estudo do Evangelho, que essas obrigações que a gente tem, que a gente chama de cruz, elas são necessárias para o nosso aprimoramento, elas são as missões que a gente assumiu de alguma maneira, né, nesse momento da nossa encarnação, da nossa existência, e que se a gente não conseguir cumprir, vai ficar aí pendente ainda. A gente pode até adiar, pelo nosso livre-arbítrio, a gente faz isso até com uma certa frequência. A gente, ao invés de encarar os desafios agora, a gente vai deixando para depois. Mas tudo que se deixa para depois, uma hora vai ter que enfrentar. A gente até sabe que tem algumas situações que são até estratégicas mesmo. É melhor não enfrentar agora, porque me encontro enfraquecido. Mas vamos fortalecer um pouco mais, vamos nos preparar um pouco mais para ter o momento certo para ir lá enfrentar. Mas as cruzes, elas não podem ser abandonadas no caminho. Tem até um dos desenhos aí desses vídeos que a gente recebe muito interessantes, né? Pessoas carregando a sua cruz, e uma achou que era muito pesada e quis cortar um pedaço, mas tem um determinado momento que tem que fazer a cruz de ponte, e aquele pedaço que ela cortou não fez com que a cruz não chegasse do outro lado. Ele tivesse que voltar e pegar aquele pedaço que foi abandonado no caminho para poder passar, fazer de ponte, para poder ultrapassar um determinado obstáculo. E
É mais ou menos isso que acontece mesmo, né? A realidade do carregar nossas cruzes. Quando você chega na doutrina espírita, você vai até encontrar no capítulo Trabalhadores da Última Hora, quando vai falar assim dos trabalhadores do Senhor, tem um momento que ele fala assim: chegou o momento em que nós devemos abandonar nossas ocupações fúteis em prol da propagação, né, da divulgação da doutrina, tudo bem. Quando ele fala ocupações fúteis, são as ocupações que não fazem parte das nossas cruzes. E aí cada um vai parar para analisar o que seria ocupação fútil. Por exemplo, a minha vida, por exemplo, eu sou filho de cearense com mineiro. Tanto uma família como a outra gosta muito do joguinho de baralho. E nunca foi assim para apostas, coisas, não, é só para diversão mesmo. E era muito frequente a gente se reunir para estar se divertindo com os jogos. Para só depois ter aquele prazer de um brincar com o outro, eu te ganhei, perdi, enfim. Isso eu considerei uma ocupação fútil. Então não é que eu tenha acabado totalmente, mas isso raramente acontece hoje. Acontece quando a gente tem um feriado prolongado, quando tem alguma situação em que a gente pode estar reunido, então vamos jogar alguma coisa, vamos embora. Mas essa é uma ocupação fútil. Outra ocupação fútil, você ficar às vezes na televisão o tempo todo, né? A gente tem momentos em que a gente vai se instruir com os vídeos, tem. Mas daí você, por exemplo, maratonar seriados, igual o pessoal usa esse termo aí hoje. A seriado tem 100 episódios, a pessoa senta na frente da televisão, vai assistir os 100 episódios, às vezes até de um conteúdo que não vai ser um conteúdo que vai acrescentar tanto. Né? Mas às vezes é conteúdo violento, é conteúdo que só vai trazer ainda mais agitação para a gente. Esse tipo de coisa é ocupação fútil. A gente precisa de momentos de lazer, precisa de momentos de descanso, precisa. Mas com o tempo a gente vai passar até a saber selecionar melhor o que fazer nesses momentos e fazer coisas que realmente vão engrandecer a gente, não vão ficar esgotando a gente, deixando a gente cada vez mais cansado. Tem alguns seriados que eu fico vendo assim, com alguns amigos, que os seriados, além de deixá-los acordados a noite toda, ainda tiram a energia deles por conta do conteúdo. Eles não estão se dando conta disso, né? Cada um tem o seu momento. Eu também, no passado, fiz muitas coisas parecidas, mas a gente vai identificando aquilo que é ocupação fútil. E depois vamos pensar o que é a cruz. A cruz é aquilo que, se a gente abandonar agora, a consciência vai acusar de alguma maneira que você está fazendo uma coisa errada. A consciência vai te mostrar que, olha, não era para você, não precisava estar passando por isso. Não era para você estar passando por isso. Né? Então, vou dar aqui, por exemplo, pessoas que às vezes querem se afastar dos pais idosos, pessoas que estão para desertar do lar, pessoas que estão para abandonar um determinado trabalho e a consciência acusa, ele fala, não faz isso. Né? E você tem aquela coisa forte dentro de você, fala, ali está o que a gente chama de cruz. As responsabilidades, onde você tem que aprender, onde você tem que se esforçar, ali é a cruz. Então, os fardos que nos cabem transportar a fim de que venhamos a merecer o convívio do Mestre, basta às vezes quando tem as dores das grandes separações, farpas do desencanto, olha o que são as cruzes, né? Provações em família, sacrifícios mudos em que os entes amados nos pedem largos períodos de aflição, desastres do plano físico, abandono daqueles mesmos que nos baseavam todas as esperanças, tarefas difíceis, cativeiro e compromisso, vem aqui um monte de coisa. Isso é, né, o fardo que a gente tem que carregar para poder merecer o convívio do Mestre. A gente recebe às vezes como filhos, ou às vezes se não for como filho de sangue, como pessoas queridas que caem sob a nossa responsabilidade. E a gente de alguma maneira te fala, não, ali eu não sei explicar porquê, mas aqui é minha responsabilidade sim. E aí a gente começa a entender aonde estão as cruzes e aonde estão as ocupações fúteis que a gente pode, deve abandonar em prol da dedicação aí à religião. Mas vamos lembrar sempre que com Cristo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Toma a sua cruz, não abandone a cruz, que abandonar a cruz vai gerar muita dor e mais compromissos para o futuro.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.